Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos resolver a questão discursiva 3 da prova do ENAD 2022 de processos gerenciais. A questão diz o seguinte: uma indústria moveleira de pequeno porte que atua há cerca de um ano no segmento e produz móveis padronizados em lotes sem diferenciação ou customização está passando por dificuldades. A empresa iniciou sua atuação no mercado sem um planejamento mais aprofundado e nos últimos 4 meses viu suas vendas caírem. Isso se deve às falhas na gestão de processos, que não conseguem mais atender a demanda de produção e organizar os processos, apresentando muitos erros ao longo da cadeia produtiva. Então o processo está ruim, muitos erros e acaba não conseguindo atender a demanda. O atual gestor, filho do dono da empresa, não possui muita experiência na área e desconhece as necessidades da gestão de processos e as ferramentas que podem ser utilizadas. Um tecnólogo em processos gerenciais foi contratado para auxiliar na compreensão da gestão de processos dessa empresa. Considerando nessa situação hipotética, faça o que se pede nos itens a seguir. Descreva o ciclo PDCA e como ele poderia ser utilizado na gestão de processos. Então, por exemplo, ó, pessoal, o ciclo PDCA é esse ciclo aqui, ó. Nós trabalhamos aqui, ó, planejamento, plan, do, que é execução, o check, a checagem, e a ação act. Ok, pessoal? Então a gente faz rodar o PDCA para fazer as melhorias necessárias, para entender e resolver problemas, certo? Então, por exemplo, no plan aqui, no planejamento, né, pessoal, é fundamental que a gente possa identificar o problema. Qual é o problema dessa empresa que tá gerando esses atrasos, esses erros aqui? Então a gente identifica o problema, certo? Essa faz parte do P, que é a parte mais importante, digamos assim, a parte de planejamento. Entender, identificar. Aí nós vamos, além de identificar o problema, nós vamos tentar também entender esse problema. Isso significa o seguinte: levantar dados, levantar problemas históricos, né? O que está acontecendo, entender como é que esse problema acontece, quando acontece, por que acontece. E aí nós vamos trabalhar, pessoal, para atuar nas causas, certo? Essa é a ideia. Através, por exemplo, do diagrama de Chicago, de espinha, né? Diagrama de espinha de peixe, causa e efeito. Buscar atuar nas causas e fazer um plano de ação. Tá? O que nós vamos fazer para resolver esse problema? Tudo isso faz parte do planejamento, que é a parte mais importante e mais demorada do processo. Nós, como latinos, a gente tenta já tentar resolver o problema sem entender, então fica difícil. O importante é fazer esse planejamento. Feito a primeira etapa, a gente vai fazer o que? A execução, é o do, certo, pessoal? O do, em inglês, é execução. Então, tudo aquilo que foi planejado, nós vamos implementar, ok? Bom, depois nós vamos fazer o check, né? A checagem. O que significa isso, pessoal? Dentro dessa análise do problema, identificação das causas, nós vamos estabelecer alguns indicadores, estabelecer algumas metas a serem alcançadas, né? Redução do número de erros, para quando é que vai ser o percentual de erro, quando é que a gente vai propor de melhoria. Então nós vamos planejar, executar, e aí nós vamos checar se aquilo que nós fizemos atendeu ou não a meta. Se atendeu, a gente vai tomar uma ação corretiva para evitar novos problemas, aí vai fazer a melhoria contínua. Se a gente não atingiu, não resolveu o problema, a gente volta para o planejamento e vai reavaliar o que está acontecendo. Se funcionou legal, deu aquilo que a gente atuou, trabalhou bem, nós vamos tomar uma ação corretiva. Vamos padronizar o processo, a partir de hoje vamos fazer dessa maneira. Então nós vamos trabalhar numa forma de agir para que o problema não reapareça. Com isso, pessoal, nós vamos obter aquela famosa escadinha, né, que é o Kaizen, que é a melhoria contínua, que é a resolução dos problemas da fábrica, certo? Buscando analisar isso aí, certo? Então essa é a ideia da letra A. A letra B, né, explique o que é um processo, exemplificando as atividades de entrada, processamento e saída. Então o processo, pessoal, né, vocês fizeram aí o curso, né? A gente tem um processo, a gente pode colocar assim, ó, o processo. Nós vamos ter aqui as entradas, né?
que são os inputs, e aqui, por exemplo, as saídas, né? Que são os outputs, né? Então, o que seriam os inputs? Por exemplo, matéria-prima, energia, pessoas, certo? Máquinas, tudo isso são recursos que eu preciso colocar no processo para que eu consiga tirar aqui na frente o meu produto ou serviço, certo? Produto ou serviço, ou os dois. Então o processo é aquilo que transforma os inputs em outputs, né? Então o processo de fabricação, o processo de tirar um xerox, né? É um processo. Então aqui eu vou ter, eu posso ter os itens de controle para verificar se aquilo que eu estou produzindo vai atender as necessidades do meu cliente. Então eu tenho que saber as especificações. E aqui são os itens de verificação, que eu vou analisar essas entradas aqui. Certo? Por exemplo, se eu vou tirar xerox, pessoal, processo de tirar uma fotocópia. Se eu entrar com a matéria-prima, ou seja, com uma folha com uma umidade muito alta, vai estar atolamento de papel. Então o que eu preciso verificar no processo para que não tenha retrabalho, né, redução da produtividade? A umidade do meu papel. Então eu vou botar um secador de papel, ou aquelas, né, pode ser aquelas máquinas desumidificadoras, ou como antigamente o pessoal botava naqueles armários com uma lâmpada incandescente para secar. Então eu vou ter os itens de verificação e de controle para garantir que esse meu processo é bom. O que a gente espera sempre de um gestor, né, pessoal, é que a gente tenha uma produtividade alta. Produtividade, pessoal, nada mais é do que a avaliação do meu processo, das saídas pelas entradas. Então ser produtivo é fazer mais com menos recursos. Essa é a ideia do processo. Então quem vai fazer, como eu vou fazer, especificação do processo, padronização desse processo, deixar ele por escrito, como se faz, o que se espera, certo? Isso é muito importante. Então, essa seria a letra B, certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, grande abraço.